Há um tipo de poder que se mostra não pelo que um líder faz, mas pelo que ele já não precisa fazer. Durante a maior parte da última década, Xi Jinping demonstrou esse poder principalmente ao praticamente parar de viajar para o exterior, fazendo com que o mundo viesse até ele. Líderes estrangeiros iam a Pequim, participavam da coreografia e voltavam para casa. De acordo com dados compilados pela Asia Society, Xi fez em média cerca de 14 viagens ao exterior por ano entre 2013 e 2019, reduzindo esse número para aproximadamente 6 por ano entre 2022 e 2025. Em 2020, ele saiu do país apenas uma vez. Em 2021, ele não saiu nenhuma vez, aparentemente devido à crise da Covid. Mas o sinal era inconfundível. O centro da gravidade geopolítica havia mudado, e agora estava em Pequim, esperando que todos os outros chegassem. Então, quando Xi embarcou em um avião para Pyongyang no início de junho de 2026, o destino abalou o noticiário. Essa era sua primeira visita à Coreia do Norte em 7 anos, e sua primeira viagem internacional no ano. Foi uma mudança surpreendente. Xi, o homem que faz o mundo vir até ele, foi, em vez disso, até ninguém menos que Kim Jong-un. Para entender por que um líder que controla tão cuidadosamente seus próprios movimentos poderia ser manobrado a gastar esse capital, viajando para o regime mais isolado do mundo, precisamos seguir uma cadeia de influência. E essa cadeia não começa em Pyongyang ou em Pequim, mas nas linhas de artilharia do leste da Ucrânia. Vamos começar com a gaiola em que Kim Jong-un costumava viver. Durante décadas, a Coreia do Norte foi o parceiro júnior clássico, e a China detinha as chaves. As estimativas sobre a dependência comercial de Pyongyang da China variam, mas todas indicam o mesmo. O Comitê Nacional sobre a Coreia do Norte estimou esse número em até 95% em 2022. Outro levantamento citado em 2026 ainda o colocava acima de 90%. Seja qual for o número exato, o fato é que a Coreia do Norte estava sancionada, isolada e dependente economicamente de um só parceiro. O comércio representava uma parcela ínfima da economia do país por causa das sanções, que obrigavam a Coreia do Norte a produzir internamente tudo o que conseguia. Existe um limite para a produção, e a Coreia do Norte não tem reservas de petróleo. Por isso, muitos recursos vinham da China. Pequim pode pressionar a Coreia do Norte de duas formas. Havia o fator econômico. Pequim poderia restringir o fluxo das importações de energia e do comércio de que a Coreia do Norte dependia, limitando a capacidade do país de importar bens essenciais e exportar seus produtos para o exterior. E havia a questão diplomática, o tema da desnuclearização, que a China podia aumentar ou diminuir como forma de controlar seu vizinho indisciplinado e sinalizar a Washington que tinha influência suficiente para negociar. Kim tinha exatamente uma árvore para se apoiar, e Pequim era a dona dessa árvore. Vale analisar como o pacto por trás disso sempre foi vazio, o que explica por que a China não pode simplesmente ordenar que Pyongyang obedeça. No papel, o vínculo parece inquebrável. O Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua de 1961, cujo 65º aniversário ocorre neste ano, é o único tratado formal de aliança militar que a China ainda mantém, com qualquer país. E contém uma cláusula que obriga cada lado a defender o outro em caso de ataque. A realidade tem sido mais fria que o documento indica, marcada por longos períodos de desconfiança mútua. Também existe uma contradição estrutural embutida nessa relação que o tratado não consegue encobrir. Pequim sempre desejou uma Coreia do Norte obediente e estável, um estado tampão sob seu controle, e não uma Coreia do Norte poderosa e imprevisível na fronteira. Pyongyang sempre buscou apoio incondicional, sem condições, e viu a interferência chinesa em seus assuntos internos e programa de armas como uma intrusão suave a ser resistida. O Grupo Internacional de Crise observou que Pequim teme fortalecer o aparato militar da Coreia do Norte, pois uma Pyongyang militarmente encorajada traz instabilidade, não vantagem. E essas duas visões sempre estiveram em tensão. A guerra na Ucrânia permitiu que Kim Jong-un testasse os limites dessas ideias e avaliasse o quanto a China valoriza a Coreia do Norte como aliada. E o motivo disso é que a Rússia entrou na guerra esperando não precisar de tantos recursos quanto acabou precisando. Como você sabe, a invasão da Ucrânia virou uma guerra de artilharia desgastante, que consome projéteis mais rápido do que a economia de guerra pode produzir. Moscou ficou sem munição e passou a procurá-la onde fosse possível. A dimensão do ocorrido pode ser verificada por evidências de fontes abertas. O Open Source Center, grupo de pesquisa do Reino Unido, colaborou com a Reuters no rastreamento dos carregamentos via satélite e o Royal United Services Institute resumiu os resultados.
Entre aproximadamente agosto de 2023 e a primavera de 2025, uma pequena frota de embarcações com bandeira russa fez cerca de 64 viagens, transportando cerca de 15.800 containers do porto norte-coreano de Hajin para o extremo oriente da Rússia. As estimativas sugerem que os containers totalizam entre 4,2 e 5,8 milhões de projéteis de artilharia. No início de 2026, esse número chegou a impressionantes 33 mil containers, e há uma estimativa de 15 milhões de projéteis de 152 milímetros. Para efeito de comparação, autoridades ocidentais e ucranianas estimam que fábricas russas produziram até 2,3 milhões de projéteis em 2024. Extrapolando para a duração da guerra e produção, a Coreia do Norte poderia fornecer cerca de 40% da munição usada pela Rússia. Segundo documentos analisados pela Reuters, algumas unidades russas operavam com 50% a 100% de projéteis norte-coreanos. Embora isso pareça ruído de fundo diante da guerra na Ucrânia, o aspecto industrial torna esse feito vital para as relações entre Coreia do Norte e China. A Coreia do Norte tinha um setor de defesa sufocado por sanções, considerado pelo mundo uma relíquia enferrujada da Guerra Fria. De repente, ela conseguiu um grande cliente fixo, com demanda quase ilimitada. O resultado é que a guerra na Ucrânia e a consequente necessidade de munição funcionaram como um programa de estímulo para a base industrial militar norte-coreana. O motivo para operar as linhas de produção em capacidade máxima, reformar fábricas antigas, manter empregos e, principalmente, obter moeda estrangeira. A guerra também é um laboratório de testes com munição real. Todo o sistema enviado pela Coreia do Norte ao leste e cada soldado rotacionado na linha de frente retorna com feedback do campo de batalha, que nenhum teste em tempo de paz poderia proporcionar. Os números de produção são estimados com base nas exportações, já que a Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, não divulga dados diretos. Mas a tendência é clara. A guerra impulsionou a indústria de armas de Pyongyang como nenhuma política interna conseguiria. Falando em testes com munição real, há ainda a questão dos soldados norte-coreanos, que também participam do mesmo aprimoramento. A Coreia do Norte rotacionou tropas para o teatro de operações, com estimativas externas sugerindo entre 14 mil e 15 mil soldados ao longo da guerra. Desses, estimava-se que a Coreia do Norte perdeu pelo menos impressionantes 6 mil soldados. A presença de tropas norte-coreanas em uma das guerras mais assistidas tecnologicamente virou alvo de piadas constantes. Além de serem usados como descartáveis na linha de frente, esses destacamentos servem como campo de treinamento e permitem à Coreia do Norte obter informações em tempo real sobre táticas militares do século XXI. Apesar do conflito congelado com a Coreia do Sul, o exército norte-coreano não luta em guerras desde os anos 1950 e não tem como treinar com exércitos modernos. E com tudo isso, Kim recebeu em algumas moedas diferentes ao mesmo tempo. A primeira foi dinheiro vivo, e os números divulgados por Seul são impressionantes. O Instituto de Estratégia de Segurança Nacional da Coreia do Sul, um órgão financiado pelo governo, estimou que Moscou pode ter pago à Coreia do Norte até 14,4 bilhões de dólares por envio de tropas e armamentos. A mesma análise também sugere que Pyongyang pode ter recebido apenas entre 580 milhões e 1 bilhão e 500 milhões de dólares desse valor, na forma de bens materiais, com o restante suspeito de ter sido trocado por tecnologia militar sensível. Analistas sugerem que a transferência de tecnologia pode ter feito parte do pacote de compensação, e isso pode ser mais importante do que o dinheiro. O conteúdo exato da transferência é obscuro, e grande parte do que circula é especulação embasada, e não um fato confirmado. As categorias indicadas por observadores são consistentes e abrangem assistência em satélites, lançamentos espaciais e defesa aérea. A terceira moeda se relaciona ao motivo pelo qual a Coreia do Norte poderia se libertar da China, o petróleo. Antes da guerra, a China era a única fornecedora de petróleo e derivados de petróleo para a Coreia do Norte, abastecendo o oleoduto da Amizade e permitindo o funcionamento da única refinaria do país. Mas uma investigação conjunta dos veículos Histories e OCCRP, novamente em parceria com o Open Source Center, descobriu que, em 2024, a Rússia enviou secretamente cerca de 1,5 milhão de barris de derivados de petróleo à Coreia do Norte, quase 3 vezes o limite anual imposto pela ONU a Pyongyang. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família.
É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Esses números eram pequenos, perto das exportações e da capacidade de refino da Rússia, mas permitiam que a Coreia do Norte recebesse um reforço vital no abastecimento de petróleo, em vez de depender do parceiro oficial. A última moeda é aquela que quebra completamente o sistema antigo, e ela é política. A Rússia abandonou efetivamente o regime de sanções que antes ajudava a manter, protegendo a Coreia do Norte nas Nações Unidas e, na prática, tratando-a como um Estado com armas nucleares. Esse reconhecimento é mais valioso para Kim do que qualquer remessa isolada, pois valida o arsenal que antes definia seu isolamento. Dias antes da chegada de Xi, a irmã de Kim, Kim Yo-jong, descreveu publicamente o status nuclear do país como irreversível. Estimativas externas indicam que a Coreia do Norte possuía cerca de 60 ogivas em meados de 2026. Na véspera da cúpula, Kim foi visto visitando uma instalação de materiais nucleares de grau militar e um local de enriquecimento de urânio, segundo a mídia estatal. Este é um regime que parou de pedir permissão. Isso nos leva ao cerne da história e ao ponto em que a correlação de forças mudou. Mas antes de entrarmos nos detalhes mais profundos, não se esqueça de se inscrever no The Military Show para ficar por dentro de todas as notícias sobre geopolítica global. Voltando a Kim Jong-un. O domínio econômico da China sobre a Coreia do Norte só funcionava porque Pyongyang não tinha para onde ir. O importante não era o comércio externo da Coreia do Norte ser pequeno, mas sim que quase todo ele dependia de um só país, que podia interrompê-lo e isolá-la totalmente. Mas, pela primeira vez desde que Kim assumiu em 2011, ele tinha uma alternativa. A Rússia pode fornecer grãos, combustível, dinheiro, tecnologia e proteção diplomática. A coleira que Pequim passou décadas apertando afrouxou, não porque a China tenha feito algo errado, mas porque um segundo patrono entrou em cena. E no momento em que existe um segundo comprador, o primeiro perde a capacidade de ditar as condições. Foi isso que inverteu a polaridade entre Xi e Kim. O pior pesadelo de Pequim não é que a Coreia do Norte lance outro míssil, mas sim que a Coreia do Norte entre permanentemente na órbita da Rússia e se desvincule da China de vez, deixando Pequim com um vizinho armado nuclearmente sobre o qual não tem mais nenhuma influência. De repente, é a China que precisa estabilizar a relação, pois pode perder no cenário global ao negligenciar um vizinho que às vezes é agressivo demais para o próprio bem. E Kim entendeu perfeitamente essa ansiedade, e agora pode cobrar pelo privilégio de acalmá-la. Bastava ele sediar a cúpula, aprovar algumas palavras calorosas em uma declaração conjunta e deixar Xi voltar para casa, dizendo que Pequim ainda influencia Pyongyang. Em troca, os analistas que acompanham isso esperam que Kim receba as coisas concretas que realmente deseja. O mais revelador é que a Coreia do Norte agora tem mais conexões globais, pois a China encerrou, em março de 2026, um bloqueio de 6 anos no serviço ferroviário entre Pequim e Pyongyang. Esse trem transporta passageiros, mas também leva moeda e informações geopolíticas para uma das nações mais poderosas do mundo. O que nos leva à visita em si, e ao motivo de ela ter sido tão importante. Xi foi quem viajou. Um líder que passou anos fazendo o mundo vir até ele entrou no avião e foi. E ele foi em grande parte nos termos de Kim. Durante a visita, não houve discussão sobre o armamento nuclear da Coreia do Norte ou desmilitarização. O Instituto Brookings analisou a cúpula e notou que, apesar de oficiais chineses manterem a desnuclearização como posição oficial, Pequim deixou de destacá-la publicamente. Isso acontece porque Pyongyang rejeitou a ideia e a Rússia apoiou a Coreia do Norte como nação nuclear. Insistir na questão da desnuclearização só corre o risco de afastar Kim no pior momento possível. Para o regime de Kim, conclui-se que Pequim não quer mais condicionar a relação à questão nuclear. A China precisará encontrar outra forma de forçar seu vizinho menor à submissão, o que já representa uma grande vitória estratégica para Pyongyang.
O fato de Xi ter escolhido a Coreia do Norte como seu primeiro destino internacional do ano já foi sugerido como um endosso, um presente de legitimidade dado a Kim tanto em casa quanto no exterior. Há também uma mudança simbólica escondida na linguagem. Antes, esse relacionamento era visto como de camaradas e irmãos, com uma hierarquia clara entre o mais velho e o mais novo. Reportagens sobre a cúpula cada vez mais descrevem algo mais horizontal, uma parceria estratégica entre atores que cuidam dos próprios interesses. Se deixarmos de lado a retórica, isso é na verdade um rebaixamento para Pequim. Já não é um irmão mais velho de uma Coreia do Norte dependente, mas um parceiro estratégico de um país que agora tem oportunidades econômicas criadas por suas ambições ou não. Embora a relação entre China e Coreia do Norte tenha mudado, é importante discutir como isso impacta a geopolítica global, especialmente em relação aos Estados Unidos. Pequim historicamente usou o relacionamento com a Coreia do Norte como trunfo contra os Estados Unidos. Como parceiro comercial, era uma potência capaz de conter Pyongyang e que Washington precisava manter ao seu lado. Essa carta só funciona se a China conseguir de fato conter Pyongyang. Após Xi se reunir com Donald Trump no início de 2026, as versões dos Estados Unidos e da China sobre o debate divergiram, especialmente sobre esse ponto. Washington mantinha a desnuclearização em destaque, enquanto Pequim a deixava em segundo plano. Se Xi quiser continuar usando a Coreia do Norte como moeda de troca com os americanos, mas não conseguir realmente controlar essa influência, então uma visita a Pyongyang serve a um propósito além do simples aquecimento bilateral. É uma encenação de influência, em parte para uma plateia em Washington. O problema é que demonstrar influência e realmente possuí-la não são a mesma coisa, e Kim sabe disso melhor do que ninguém. E só para que o recado não passasse despercebido, Kim deixou isso claro com poderio militar. A Coreia do Norte lançou mísseis balísticos de curto alcance no fim de maio, pouco antes do anúncio da visita. Isso segue um padrão antigo no manual deles: lançar algo no mar antes de reuniões importantes, como se quisessem mostrar que a Coreia do Norte segue seu próprio cronograma, independente do convidado. Se a China tivesse mais influência sobre a Coreia do Norte, poderia adiar a visita ou impedir a exibição dos mísseis. Mas como a China precisava da assistência da Coreia, tudo foi varrido para debaixo do tapete. Então, o título faz sentido? Kim enganou Xi? A resposta honesta é mais interessante que um simples sim. Não houve golpe em que Kim enganou Xi com promessa falsa. O que aconteceu na verdade foi que quando Xi se sentou em Pyongyang, não havia mais nenhuma boa jogada a fazer. A Coreia do Norte agora tinha toda a vantagem acumulada pelo envio de suprimentos vitais da Rússia e por dar à indústria norte-coreana algo para exportar para alguém além da China. Vale notar que a China não simplesmente perdeu. O benefício inesperado da Rússia tem limite, que pode estar próximo. No fim de 2025, a inteligência militar ucraniana relatava que as entregas de projéteis norte-coreanos haviam caído drasticamente. O relatório indicou que as reservas de Pyongyang caíram a ponto de o país não conseguir acompanhar sua produção interna e manter o estoque. Devemos notar que esta é uma avaliação do governo ucraniano, e relatórios depois mostraram que o transporte chegou a níveis altos no início de 2026. Isso mostra que uma economia baseada na venda de projéteis para a guerra alheia fica refém dessa guerra. O progresso da Rússia na guerra ficou completamente estagnado em 2026, sendo março o primeiro mês desde a contraofensiva de 2023 da Ucrânia, em que Kiev conseguiu conquistar mais território do que perdeu. A Rússia está enfrentando a degradação de suas capacidades de artilharia, decorrente tanto da perda quanto do desgaste de seus sistemas de artilharia. Se não houver mais com que disparar a artilharia, não há razão para importar tanto da Coreia do Norte, reduzindo a influência de Kim. A Coreia do Norte entende isso e, segundo relatos, está focando na produção de drones e enviando trabalhadores para fábricas russas. Ela tenta tornar um acordo pontual de munição de artilharia mais duradouro. A partir daí, a economia da Coreia do Norte poderia acabar se entrelaçando inadvertidamente com o complexo militar industrial da Rússia como um todo. E o esforço russo vai continuar a todo vapor, independentemente de como a guerra se desenrole, já que literalmente não pode se dar ao luxo de parar e dar a impressão de que vai ceder à Ucrânia, um país que invadiu. A segunda ressalva é que Putin também não é amigo de Kim. Ele usa a Coreia do Norte tanto quanto Pequim já usou. Alguns analistas acham que Moscou gosta de usar Pyongyang como trunfo diante da China, em parte para manter Pequim desequilibrada. Kim está equilibrando-se entre duas potências maiores que querem usá-lo. Esse equilíbrio é precário por natureza. A estratégia exige convencer os dois patronos de que não podem perdê-lo, mas é difícil manter isso por muito tempo. E a terceira ressalva é que alguns analistas enquadraram a reunião como uma em que ambos os líderes saíram com algo.
Kim ganhou legitimidade e uma relação desvinculada da questão nuclear. Xi pôde reafirmar que a China continua sendo o parceiro econômico indispensável de Pyongyang e lembrar Washington, após suas próprias reuniões recentes com Trump e Putin, que Pequim ainda é um ator central na região. A China mantém o status quo, e só algo extraordinário permitiria à Coreia do Norte mudar esse equilíbrio, além de gestos simbólicos. Então, para onde esse triângulo vai a partir daqui? Os próximos passos já estão visíveis, se você souber onde procurar. O primeiro sinal chega em julho de 2026. É quando o Tratado de 1961 completa seu 65º aniversário. E a questão é se Pequim vai colocar algo concreto por trás das palavras calorosas. Qualquer coisa, como venda de armas, pacote de defesa aérea ou exercício naval conjunto, que a China gosta de fazer ocasionalmente. Isso mudaria o equilíbrio para a China ser o principal anfitrião da Coreia, mas a ausência disso também revelaria muito. O segundo sinal é a frequência dos testes de mísseis norte-coreanos. Se Kim mantiver seu próprio cronograma de lançamentos, indica que a influência de Pequim é mais aparente do que real. A questão central, que a própria guerra responderá, é se Kim conseguirá transformar um ganho momentâneo de artilharia em algo duradouro antes que os combates diminuam e o dividendo russo acabe. É exatamente por isso que esses trabalhadores norte-coreanos, que segundo relatos, estão indo para a fábrica de drones da Rússia, podem ser mais importantes do que qualquer foto de cúpula. Os planos de expansão militar da China avançam rapidamente, com Pequim buscando reduzir a diferença em relação aos Estados Unidos antes de um possível conflito entre as superpotências. Ela construiu tanto a maior marinha quanto o maior exército do planeta e exibe regularmente suas mais recentes e avançadas inovações, desde drones em enxame integrados com IA até mísseis hipersônicos. Mas enquanto Pequim se apressa para alcançar, os Estados Unidos não estão simplesmente parados. Também faz grandes melhorias para manter seu status de força militar mais poderosa do mundo. Uma dessas melhorias é um grande problema para a marinha chinesa, pois os Estados Unidos transformaram o B-2 Spirit em um destruidor de frotas invisível, capaz de reduzir drasticamente a força naval de Pequim a centenas de quilômetros de distância. Como talvez o bombardeiro mais icônico já criado, o B-2 dispensa apresentações. Sua silhueta de asa voadora é reconhecível mundialmente, e suas capacidades furtivas o tornaram uma das aeronaves mais temidas e eficazes da história. Capaz de penetrar no espaço aéreo inimigo sem ser detectado, essa aeronave já provou seu valor em inúmeras ocasiões, tendo desempenhado um papel de destaque em diversos conflitos desde que entrou em serviço em 1997. Ela foi utilizada na Guerra do Kosovo em 1999, por exemplo, assim como nas guerras no Iraque, Afeganistão, Líbia e Iêmen, e mais recentemente, no Irã. Durante grande parte de seu tempo em serviço, o B-2 foi usado para atacar alvos terrestres, como infraestrutura militar sérvia no Kosovo, redutos do Talibã no Afeganistão e instalações nucleares subterrâneas no Irã. Ele se mostrou extremamente eficaz quando se trata de destruir coisas como bunkers, bases e defesas aéreas. No entanto, nunca foi considerado um meio antinavio sério. Apesar de poder destruir navios de guerra e outros ativos navais, devido à alta capacidade de carga, grande alcance e furtividade, o B-2 sempre teve um problema: a falta de munições antinavio. Se os Estados Unidos quisessem, anos atrás, bombardear um navio de guerra com um B-2, teriam que depender de bombas inteligentes guiadas pela gravidade, como a GBU-31JAM. Se um B-2 quisesse atacar um navio de guerra em movimento com uma JDAM, precisaria voar quase sobre o alvo antes de liberar a bomba. Apesar da furtividade avançada do B-2 voar próximo a embarcações inimigas, ainda é muito arriscado, podendo expor o bombardeiro a vários radares e sistemas integrados de defesa aérea. Além disso, embora sejam muito precisas contra alvos fixos, as JDAMs não têm cabeças buscadoras infravermelhas, nem radar ativo para rastrear e perseguir embarcações inimigas no mar. Por causa dessas limitações, o B-2 foi em grande parte relegado a um papel secundário quando se tratava de missões de combate marítimo, sendo o BUMB Lancer utilizado em seu lugar. Em 2025, porém, as Forças Armadas dos Estados Unidos mudaram o jogo. Um teste foi realizado no final de abril, perto da base aérea de Eglin, noroeste da Flórida, onde um bombardeiro B-2 lançou uma arma Quick Sync de 500 libras. Quick Sync é uma joda modificada, criada especificamente para lidar com alvos navais. Seu funcionamento é extremamente eficaz. Primeiro, um alvo é identificado, geralmente com apoio de aeronaves de patrulha e reconhecimento marítimo, como o P-8 Poseidon, que repassa as coordenadas ao avião de ataque, como o bombardeiro B-2.
O bombardeiro então se aproxima do alvo e lança sua carga de cima. Como um Jordam padrão, o QuickSync usa GPS integrado e navegação inercial para ir até a última posição conhecida do alvo. Ao entrar no alcance, o buscador infravermelho de imagem da arquitetura aberta WOSA entra em ação para direcionar a bomba ao alvo. Ela escaneia a área em busca de um navio com dimensões e assinatura térmica iguais ao alvo, fornecendo correções de curso em tempo real para rastrear a embarcação em movimento. Mas o QuickSync não apenas colide com a lateral ou atinge o alvo por cima. Em vez disso, ele mergulha na água ao lado do navio e usa um fusível de ação retardada para detonar ao lado do casco. A explosão resultante gera uma grande onda de choque, que normalmente é forte o suficiente para levantar o casco do navio para fora da água e abrir um buraco em sua base. Na prática, isso quebra a estrutura principal do navio, geralmente causando seu naufrágio em segundos, por isso o nome QuickSync. Foi uma grande notícia na época, com o general David Alvin, chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, escrevendo no X: "Lançamos uma nova arma de afundamento rápido que amplia nossa capacidade de atacar embarcações de superfície paradas ou em movimento. Isso é um divisor de águas para o Departamento de Defesa e reflete o que o presidente Donald Trump quer com paz pela força." Isso claramente resolveu o problema pré-existente do B-2 não conseguir atacar alvos móveis no mar de forma confiável, e foi uma atualização significativa nas capacidades do bombardeiro. Mesmo na época, alguns especialistas já questionavam a eficácia do QuickSync contra a marinha chinesa, devido ao seu tamanho e avançada defesa aérea. John Sugart, ex-oficial de guerra submarina da Marinha dos Estados Unidos e pesquisador sênior do Centro para uma Nova Sociedade Americana, escreveu online que se surpreenderia se os militares dos Estados Unidos arriscassem voar com um bombardeiro B-2 próximo bastante de navios de guerra chineses para lançar tal bomba. Acrescentando: "Temos total certeza de que os sistemas de defesa aérea deles não vão notar nada?" A mesma pergunta foi feita por vários especialistas militares, que ficaram animados com o B-2 ampliando seu arsenal, mas preocupados se isso teria valor em um possível conflito com a China. Considerando que cada B-2 está avaliado em aproximadamente 2 bilhões de dólares e que existem apenas 19 desses bombardeiros em serviço, hoje, é lógico que a Força Aérea hesitaria em colocar um recurso tão raro e valioso em uma situação desnecessariamente arriscada, quando ainda havia alternativas mais sensatas. Resumindo, a inclusão do QuickSync foi um passo na direção certa, mas talvez não grande o bastante para fazer diferença de verdade. Felizmente, os Estados Unidos não pararam por aí. Nos bastidores, militares desenvolviam mais uma arma para o B-2 Spirit, ampliando ainda mais suas capacidades. Isso elevaria essa aeronave lendária a um novo patamar operacional, tornando-a a resposta ideal à Força Naval da China em rápida expansão. O AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, LRASM, um míssil de cruzeiro antinavio lançado do ar que foi desenvolvido pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA, na década de 2010. Entrou em serviço em 2018 com a Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos. Medindo aproximadamente 14 pés, ou 4,26 metros de comprimento, com uma envergadura de 8 pés e 10 polegadas, ou 2,7 metros, e um peso de 2.760 libras, ou 1.250 quilos. O LRAASM é uma das munições antinavio mais avançadas que existem atualmente. Ele é movido por um motor turbofan Williams F-107, WR-F-107, WR-105, que permite atingir altas velocidades subsônicas de cerca de Mach 0,9, 690 milhas por hora, ou 1.111 km por hora, e possui um alcance operacional de até 500 milhas náuticas, ou 926 km. Com sistemas de navegação GPS inercial, combinados com sensores infravermelhos e eletroópticos, além de tecnologia de orientação por IA, o LRASM é extraordinariamente preciso, capaz de atingir a menos de 10 pés ou 3 metros do alvo todas as vezes. E como ele está equipado com uma impressionante ogiva de fragmentação explosiva WDU-42B de 1.000 libras, ou 453 quilos, ele tem poder de fogo mais do que suficiente para eliminar até mesmo os maiores navios de guerra modernos, incluindo cruzadores e destroyers. Além de tudo isso, o LRASM também incorpora o tipo de tecnologia stealth vista em aeronaves como o próprio B-2. Ele tem estrutura de baixa observabilidade e seção transversal de radar reduzida,
para evitar detecção em espaço aéreo hostil. Também utiliza medidas passivas de apoio eletrônico e sensores de radiofrequência para localizar alvos sem emitir sinais facilmente detectáveis na aproximação. Essas características tornam o LRASM uma das maiores ameaças até para as frotas navais mais poderosas. Mas, durante os primeiros anos de sua existência, ele só podia ser lançado por uma pequena seleção de plataformas, incluindo o B-1 Lancer, o FA-18 EF Super Hornet e o F-35 Lightning II. Em junho de 2026, o B-2 Spirit entrou oficialmente para a lista. Antes de explicar como isso aconteceu e o que isso significa, o The Military Show mostra o quadro completo, não só manchetes. Inscreva-se para acompanhar tudo. Em 29 de junho de 2026, o Comando de Ataque Global da Força Aérea dos Estados Unidos publicou um relatório surpreendente, revelando que as Forças Aéreas do Pacífico realizaram um exercício de afundamento com fogo real usando o B-2 Spirit e o míssil antinavio de longo alcance. O exercício foi realizado ao norte das Ilhas Marianas, próximo ao território americano de Guam, um dos principais centros estratégicos dos Estados Unidos no Pacífico Ocidental. Foi parte do exercício Valiant Shield 26, a mais recente edição dos Jogos de Guerra Valiant Shield, que estão entre os maiores exercícios militares dos Estados Unidos realizados no Oceano Pacífico e vem acontecendo desde 2006. De acordo com relatos detalhados do evento, o exercício envolveu o B-2 disparando um único LRASM contra o USS Juno, um navio de transporte anfíbio classe Austin, que teve sua construção iniciada em 1965 e lançado um ano depois, em 1966. Conhecido como Mighty J, o Juno realizou várias missões na Guerra do Vietnã e participou das operações Tempestade no Deserto e Escudo do Deserto na Guerra do Iraque. Após décadas de serviço, esse navio de transporte anfíbio foi oficialmente descomissionado em 2008 e em 2026 foi selecionado como navio-alvo para ser afundado no Valiant Shield. Ele foi atingido por um míssil Harpoon disparado por um P-8A Poseidon da Marinha, além de um torpedo lançado por um submarino japonês e pelo LRASM do B-2, e afundou nas profundezas salgadas do Pacífico para nunca mais ser visto. Isso foi um grande avanço para o B-2 e é extremamente animador, do ponto de vista dos Estados Unidos, ver que esse teste foi bem sucedido. Isso prova não apenas que o B-2 pode ser equipado com LRASMs, mas também que é possível confiar nele para usá-los com eficácia para incapacitar e destruir alvos navais. Isso é fundamental para ajudar os Estados Unidos a se prepararem para um possível confronto com a China. Segundo o general Kevin B. Schneider, comandante das Forças Aéreas do Pacífico, o desempenho do B-2 destaca o compromisso das Forças Armadas dos Estados Unidos com adaptabilidade e flexibilidade diante de novos desafios de segurança. Ao priorizar operações de ataque antinavio, mantemos vantagens sobre adversários, protegemos interesses nacionais e garantimos um Pacífico livre e aberto, essencial para nossa segurança global. Esta atualização é bem maior que o Quick Sync por vários motivos, sendo o alcance o principal deles. O problema do Quick Sync e de outras bombas é que precisam ser lançadas de distâncias relativamente próximas ao alvo. Mesmo com uma aeronave furtiva como o B-2, quanto mais perto você chega do inimigo, maior se torna o risco de eles conseguirem te detectar e atirar em você. O LRASM elimina completamente esse risco. Com alcance operacional de até 500 milhas náuticas, pode ser lançado a uma distância segura, fora do alcance inimigo. Teoricamente, a Força Aérea dos Estados Unidos poderia posicionar seus bombardeiros B-2 em locais relativamente seguros, a centenas de milhas da costa da China, sobre áreas como o Mar do Sul da China, Mar da China Oriental ou Mar das Filipinas, e lançar LRASMs contra qualquer um dos 3 quartéis generais da frota da Marinha do Exército de Libertação Popular, localizados em Qingdao, ao norte, Ningbo, a leste, e Jiangjiang, ao sul. Como o B-2 é quase invisível no ar, os radares e defesas da China teriam grande dificuldade para detectar essas aeronaves ao se aproximarem. Assim, ao liberar as cargas, os B-2 poderiam recuar rapidamente, sumindo de vista e retornando para Guam ou outras bases americanas no Japão, Coreia do Sul e Diego Garcia. Claro, o problema de lançar mísseis de longe é dar ao inimigo mais tempo para reagir, usando radares e defesas aéreas para detectar e neutralizar a munição antes que atinja o alvo. Felizmente, o LRASM também está bem equipado para enfrentar esse desafio. Seu perfil furtivo de baixa observabilidade lhe dá uma chance acima da média de passar até mesmo por redes relativamente densas de negação de acesso e defesa aérea. Suas capacidades autônomas e sensores passivos dificultam sua detecção ao se aproximar dos alvos,
Frequentemente, esses mísseis não emitem nenhum sinal detectável significativo até a fase terminal de seus voos, e nesse ponto, geralmente já é tarde demais para o inimigo fazer qualquer coisa a respeito. Pequim tem sistemas de defesa aérea muito avançados, mas sua confiabilidade já foi questionada. Ainda assim, podem detectar e eliminar alguns desses mísseis antes que atinjam os navios de guerra do EPL. Especialistas estimam que o B-2 pode carregar até 16 LRA-SMs de uma vez, devido aos seus grandes compartimentos internos de armas. Isso permitiria que um bombardeiro ameaçasse 16 navios de guerra ao mesmo tempo. Uma salva poderia eliminar todo um grupo de ação de superfície do EPL. Alternativamente, vários mísseis podem ser lançados contra alvos de alto valor, como os destroyers da classe Tipo 055, que estão entre os melhores do mundo, com impressionantes 112 células de lançamento vertical, ou um dos porta-aviões da crescente frota de Pequim. Novamente, mesmo que alguns desses mísseis fossem interceptados no caminho, há uma chance extremamente alta de que outros conseguiriam passar, graças aos seus sensores avançados e sistemas de orientação por IA que permitem correções de rota em pleno voo e manobras evasivas. Quando lançados em grupos, os LRA-SMs conseguem até se comunicar efetivamente entre si, compartilhando dados por meio de um enlace de dados seguro, para ajustar suas rotas de voo e evitar as defesas inimigas. Eles também voam rente ao mar nas fases finais da aproximação, dificultando ainda mais sua detecção e eliminação. Graças à imagem infravermelha, eles atingem as partes mais vulneráveis das embarcações inimigas, aumentando as chances de cada impacto afundar um navio. De acordo com estatísticas do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a China opera aproximadamente 370 navios de guerra e sua frota continua a se expandir a cada ano, com projeções de cerca de 435 navios até 2030. Porém, se essa frota enfrentar bombardeiros B-2 americanos, armados com carga completa de mísseis antinavio de longo alcance, seus números podem cair rapidamente. E os Estados Unidos já estão tomando medidas para garantir que tenham mais do que o suficiente desses mísseis para ameaçar não apenas parte da frota de Pequim, mas toda a sua marinha. Em abril de 2026, reportagens revelaram que a marinha estava planejando gastar quase $1 bilhão na produção do LRA-SM. E isso não foi um caso isolado, era parte de uma tendência mais ampla. O pedido de orçamento da Marinha para o ano fiscal de 2026 incluía cerca de $1 bilhão para adquirir 200 mísseis LRA-SM, um aumento significativo em relação aos 91 mísseis adquiridos no ano fiscal de 2024. Para ser mais preciso, o pedido de orçamento para o ano fiscal de 2027, enviado ao Congresso, incluía financiamento para 177 desses mísseis, ao custo de cerca de $907 milhões. São 3 anos consecutivos comprando alguns dos mísseis antinavio mais avançados do mundo, em quantidades substanciais. Isso envia um recado claro para Pequim e outros inimigos dos Estados Unidos no mundo. Não importa quantos navios de guerra construam ou o tamanho das suas marinhas, quanta força tentem projetar pelos mares, as Forças Armadas dos Estados Unidos sempre terão vantagem. Sempre terá as munições de que precisa para mandar seus navios para o fundo do oceano, e não há nada que vocês possam fazer para impedir isso. Mesmo com defesas melhores, esses mísseis são avançados o suficiente para driblá-las. Mesmo com camadas de defesa, os Estados Unidos têm mísseis suficientes para sobrecarregar essas defesas. Mesmo tentando atacar as plataformas de lançamento para impedir que os mísseis sejam lançados em primeiro lugar, os Estados Unidos podem lançá-los de um dos mais formidáveis bombardeiros furtivos já feitos, quase impossíveis de detectar até no próprio espaço aéreo. Em resumo, as Forças Armadas dos Estados Unidos pensaram em tudo. Eles cobriram todas as frentes e neutralizaram todas as possibilidades. Ao unir um míssil avançado a uma plataforma de lançamento líder, criaram um destruidor de frotas definitivo. O mais impressionante é que eles podem elevar esse conceito ainda mais. Como o BB-21 Raider, sucessor do BB-2, provavelmente também poderá lançar os mesmos mísseis antinavio de longo alcance, a Força Aérea terá mais plataformas de lançamento com tecnologias furtivas ainda mais avançadas. Por anos, cresceram preocupações com a expansão naval da China e a dificuldade dos Estados Unidos em acompanhar o ritmo acelerado de construção naval de Pequim. Por décadas, a China investiu bilhões na modernização de suas forças armadas. Fez tudo ao seu alcance para construir uma força de combate capaz de desafiar seu maior rival, os Estados Unidos da América. Seus oficiais exibem regularmente seus mais recentes sistemas de mísseis e se gabam de ter uma das forças militares mais poderosas do mundo, na esperança de incutir medo em seus inimigos e intimidar qualquer nação que ouse desafiá-los. Mas por trás da arrogância e bravata de Pequim, existe uma verdade muito mais dura.
As forças armadas da China estão longe de ser tão fortes quanto dizem. E sem sequer disparar um único tiro, os Estados Unidos desmontaram repetidamente as estratégias militares da China e abalaram sua confiança, forçando Pequim a voltar à estaca zero várias vezes. Isso aconteceu nos anos 90, 2000, e está acontecendo de novo enquanto falamos. Esse é o argumento apresentado em um relatório contundente escrito por Miles Yu, pesquisador sênior e diretor do Centro da China no Instituto Hudson. Tendo atuado como conselheiro do governo dos Estados Unidos para a política relativa à China e dedicado sua vida ao estudo da cultura militar e estratégica chinesa, Yu é um dos maiores especialistas no mundo nesse campo específico. Quando ele fala, as pessoas escutam. E em março de 2026, ele concluiu que as decisões militares chinesas são reativas, não proativas. Ele argumentou que, em vez de Pequim agir por iniciativa própria, toda a sua estratégia de investimento em defesa está diretamente ligada às ações dos Estados Unidos. Toda vez que os Estados Unidos demonstram superioridade militar, Pequim passa por um período subsequente de pânico, expurgos e absoluta instabilidade ao perceber o quanto está realmente atrás. Como diz Yu, desde a Guerra do Golfo Pérsico até confrontos mais recentes envolvendo o Irã e a Venezuela, a dominância dos Estados Unidos no campo de batalha expôs repetidamente as fraquezas sistêmicas no complexo militar industrial da China, forçando ciclos de modernização apressada, crises internas e expurgos políticos. Ou seja, os Estados Unidos não precisam atacar a China diretamente para mostrar sua superioridade. Simplesmente segue com suas atividades, conduzindo operações em locais como a América Latina e o Oriente Médio, alcançando seus objetivos rapidamente e colocando suas inovações militares em condições reais de combate, para demonstrar seu valor além de qualquer sombra de dúvida. Enquanto isso, a China observa esses eventos à medida que se desenrolam. Ela assiste ao peso esmagador do poderio militar americano esmagar cada inimigo em seu caminho. Ela vê as forças dos Estados Unidos operarem com uma eficiência tão notável que muitas vezes sofrem apenas perdas mínimas, mesmo ao realizar operações ofensivas nos territórios mais hostis, como na Guerra de 2026 no Irã. E quando Pequim vê tudo isso, fica assustada. Yu cita vários exemplos notáveis desse padrão em ação. O primeiro é a Guerra do Golfo de 1991. A China não teve nenhum papel notável nesse conflito. Após o fim da guerra, descobriu-se que ela havia violado resoluções das Nações Unidas ao tomar medidas para rearmar o Iraque. Mas durante a própria guerra, a China condenou fortemente a invasão do Kuwait pelo Iraque e demonstrou apoio às forças da coalizão, que incluíam os Estados Unidos, Reino Unido, França e várias outras nações ocidentais, além de países e diversas outras partes do mundo. Ainda assim, mesmo não tendo suas próprias tropas em solo, a China observou de perto o conflito e tirou lições que moldariam suas forças armadas nos anos seguintes. Porque quando a guerra começou, a maior parte do mundo, incluindo a China, esperava um conflito longo e arrastado. O Iraque possuía um grande exército, milhares de tanques, uma enorme rede de defesa aérea e anos de experiência em combate após a guerra com o Irã. Era para ser uma tarefa incrivelmente difícil de resolver, mesmo para a força combinada dos Estados Unidos e seus aliados. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Os Estados Unidos inauguraram uma nova era de guerra, com suas aeronaves furtivas de última geração passando despercebidas pelas defesas iraquianas. Armas guiadas atingiram os alvos com incrível precisão. Em pouquíssimo tempo, inúmeros recursos iraquianos foram destruídos, enquanto os Estados Unidos usaram tecnologias avançadas, satélites, aviões de vigilância e redes de comando para exercer um nível de controle sem precedentes em todo o campo de batalha. Em poucas semanas, um dos exércitos mais fortes do mundo na época foi efetivamente neutralizado. E em Pequim, as autoridades chinesas assistiram a tudo horrorizados. Não porque tivessem algum interesse no que acontecia com o Iraque, mas porque estavam testemunhando um tipo de guerra para o qual simplesmente não estavam preparados para lidar. Os Estados Unidos deixaram as táticas da Guerra Fria, adotando estratégias modernas baseadas em armas de precisão, sistemas furtivos e consciência situacional em tempo real. De repente, a guerra deixou de ser uma questão de qual lado tinha mais tropas ou os melhores tanques, e, portanto, tinha mais chances de vencer. Ela havia se transformado em algo muito mais complexo, e a informação estava no centro disso. Os Estados Unidos estavam provando que era possível dominar o campo de batalha por meio de dados. A China chegou a uma conclusão clara e óbvia. O seu Exército de Libertação Popular, o ELP, havia sido construído para um mundo que já não existia. Se um dia tivesse que enfrentar os Estados Unidos, quase não teria esperança de sucesso. Precisava mudar rápido.
Então, nos anos que se seguiram, exatamente como afirma a teoria de Yu, a China respondeu às ações dos Estados Unidos, lançando uma enorme campanha de modernização. Ela começou a pesquisar e desenvolver mísseis mais poderosos e precisos. Investiu grande parte do seu orçamento de defesa em eletrônica e capacidades de guerra cibernética. Ela fez o necessário para tentar reduzir a diferença em relação aos Estados Unidos. E isso não foi um caso isolado. De fato, como Yu continua observando, o bombardeio da embaixada chinesa em Belgrado pelos Estados Unidos em 1999 e o incidente do EP-3 em 2001 reforçaram ainda mais a vulnerabilidade do EPL, acelerando os investimentos em aeroespacial, ciberespaço e capacidades de negação de acesso. Quando os Estados Unidos obtinham sucesso em ações ou operações militares importantes, a China sempre respondia tentando recuperar o atraso. De fora, os esforços de Pequim pareciam tanto ambiciosos quanto admiráveis. Ao longo dos anos, vimos novos navios de guerra de grande porte sendo lançados de portos chineses, caças avançados entrando em serviço e programas de mísseis balísticos estabelecendo novos padrões. Ramos inteiros das Forças Armadas foram reorganizados e reestruturados para atender às necessidades em constante mudança da guerra moderna. O EPL deixou de ser uma força ultrapassada, focada apenas em efetivo e frota, tornando-se um exército muito mais sofisticado, com sistemas de mísseis aparentemente de última geração e capacidades cibernéticas em evolução. Mas, de acordo com o Yu, havia várias falhas fundamentais na forma como a China buscou essas melhorias. A primeira é que a China sempre teve tanta pressa em modernizar suas forças armadas que não quis gastar tempo desenvolvendo novas capacidades internamente e de forma orgânica ao longo dos anos. Ela não quis investir o tempo e esforço necessários, como os Estados Unidos, para planejar e aperfeiçoar projetos, suportando anos de tentativa e erro e aceitando o fracasso como parte do processo. Em resumo, ela queria acelerar sua inovação. Para isso, ela dependia muito da aquisição de tecnologias estrangeiras ou da engenharia reversa de projetos existentes. Em alguns casos, Pequim chegou até a recorrer a táticas desonestas, como espionagem industrial, para aprender sobre equipamentos militares estrangeiros e depois tentar copiá-los. Isso indicava que, ao menos superficialmente, ela conseguia reduzir essas diferenças com os Estados Unidos de forma relativamente rápida. Mas existe uma grande diferença entre adquirir tecnologia e dominá-la, o que nos leva à segunda falha que Yu destacou em seu relatório. A China pode ter mísseis modernos, jatos e outros equipamentos para seus desfiles militares, mas não possuía, segundo Yu, a precisão de engenharia e ciência dos materiais essenciais para desempenho consistente. Em outras palavras, tinha a tecnologia, mas não o conhecimento para realmente aproveitá-la ao máximo. Agora, a terceira questão está relacionada à Política de Fusão Militar Civil, MCF, da China, que foi criada para preencher as lacunas e derrubar as barreiras entre a pesquisa civil, os setores comerciais do país e seu complexo industrial militar. No papel, novamente, essa é uma ideia inteligente, tendo como um de seus principais objetivos garantir que quase todas as inovações em nível civil, como IA, computadores quânticos e semicondutores, possam ser reaproveitadas para operações militares. Isso significa que todas as organizações na China, sejam estatais, privadas ou estrangeiras, são obrigadas por lei a fornecer dados aos militares, se solicitado. Na realidade, essa política, de acordo com o Yu, fomentou a corrupção e a ineficiência em todo o setor de defesa, levando à consequência mais devastadora de todas, a credibilidade questionável da qualidade e confiabilidade das armas do EPL. Agora, uma observação rápida antes de continuarmos. Você está assistindo ao The Military Show, e se ainda não se inscreveu, agora é a hora. Enquanto a política MCF deveria tornar o exército da China maior e melhor do que nunca, ela acabou introduzindo novos problemas perniciosos que se mostraram quase impossíveis de resolver, com consequências prejudiciais e duradouras para a segurança do país e sua projeção de poder daqui para frente. Veja o porquê. Quando a China uniu efetivamente os setores militar e civil, trouxe a política para dentro do EPL de forma muito mais intensa do que antes. E em sistemas políticos centralizados, más notícias são perigosas. Aqueles no topo da cadeia de comando não querem ouvir sobre falhas e fracassos. Eles querem ouvir sobre progresso e sucesso. Como consequência direta disso, começa a se formar uma cultura em que os problemas são encobertos, as deficiências são minimizadas e os líderes recebem relatórios que focam apenas nas coisas que estão funcionando bem, omitindo completamente qualquer menção a desafios e deficiências. No mundo militar, esse tipo de cultura é extremamente perigoso.
Um novo sistema de armas pode ser desenvolvido e mostrar algum potencial, mas ainda apresentar inúmeras falhas em seu design, que podem torná-lo completamente inútil em condições reais de combate. Mas como as pessoas têm muito medo de contar qualquer coisa minimamente negativa para seus chefes, elas ignoram todos esses problemas. Em vez disso, compartilham relatórios elogiosos. Eles afirmam que o sistema é perfeito, revolucionário e imbatível, pronto para ser implantado no campo de batalha para demonstrar o poder inigualável do EPL. Sistemas supervalorizados e imperfeitos são usados no serviço militar ou vendidos a outros países, e ao serem implantados, seus defeitos ficam evidentes para todos. Como o próprio Yu escreve, um sistema político baseado em propaganda incentiva afirmações exageradas e auto-engano, mascarando deficiências reais até que sejam expostas em condições operacionais. E quando essas deficiências finalmente são expostas, a China sempre parece reagir da mesma forma, com uma purga. Quando se revela que um sistema que deveria ser revolucionário é inferior, o Partido Comunista Chinês costuma iniciar investigações, apresentando-as como combate à corrupção no setor de defesa. Após semanas ou meses dessas investigações, pessoas no poder acabam destituídas subitamente. Oficiais militares são forçados a renunciar ou removidos de seus cargos. Executivos da defesa somem repentinamente do público, e o que poderia ter sido uma investigação séria sobre problemas sistêmicos no PCC e no EPL vira pouco mais que uma caça às bruxas em busca do novo bode expiatório do governo. Como Yu explica, isso cria um ciclo em que expurgos políticos substituem reformas técnicas. Em vez de abordar a causa raiz do problema, o PCC simplesmente demite algumas pessoas e volta a fazer as coisas exatamente do mesmo jeito até que aconteça o próximo grande fracasso, e eles repitam tudo de novo. Não é apenas um ciclo ridículo, mas também destrutivo. Toda vez que o PCC faz uma de suas purgas, mesmo que possa remover alguns funcionários corruptos aqui e ali, também está se desfazendo de pessoas com anos ou até décadas de experiência e conhecimento. E ao fazer isso, enfraquece sua própria capacidade de aprender e melhorar. Com a perpetuação desse ciclo, a situação piora, e Yu afirma que inovar se torna mais arriscado, não mais seguro. A verdade passa a ser mais perigosa que o erro. É por isso que os Estados Unidos não precisam disparar um único tiro para pressionar o EPL. Não é necessário nenhum tipo de confronto direto com Pequim para exibir seu poderio militar. Basta continuar demonstrando sua superioridade em toda oportunidade, sabendo que o sistema da China vai entrar em pânico e se autodestruir em seguida. E em 2026, os Estados Unidos demonstraram sua superioridade em várias ocasiões, e vimos o ciclo autodestrutivo chinês acontecer exatamente como esperado. Em janeiro, os Estados Unidos realizaram a Operação Determinação Absoluta. Em menos de 3 horas numa única noite, forças dos Estados Unidos bombardearam infraestruturas no norte da Venezuela, destruíram sistemas de defesa aérea e capturaram o presidente Nicolás Maduro em um complexo fortificado em Caracas. Para coroar essa conquista, nenhuma vida americana se perdeu. Em fevereiro, junto com Israel, os Estados Unidos iniciaram guerra com o Irã. Realizou uma das campanhas de bombardeio mais rápidas e impactantes que o mundo já viu, matando grande parte do grupo de liderança do país, incluindo seu ex-líder supremo, além de destruir inúmeros sistemas de defesa aérea, bases de mísseis e outros alvos de alto valor. Em seguida, impôs um bloqueio naval no Estreito de Hormuz, destruindo grande parte das forças militares do Irã e repelindo inúmeros ataques, sofrendo apenas perdas mínimas. Nesses conflitos, os adversários dos Estados Unidos, Venezuela e Irã contavam parcialmente com equipamentos fornecidos pela China, como plataformas de mísseis, radares e redes de defesa aérea. Como Yu aponta, esses equipamentos falharam repetidamente diante da furtividade e guerra eletrônica avançadas dos Estados Unidos. São os mesmos sistemas promovidos na China, como aptos a lidar com ameaças recentes e avançadas, mesmo sob forte pressão. Porém, todos fracassaram já no primeiro obstáculo. O principal sistema de defesa aérea, SED-9B, supostamente utilizado no Irã, por exemplo, falhou em interceptar aeronaves americanas ou israelenses. Os radares YLC-8B da China também se mostraram relativamente inúteis e foram rapidamente eliminados. E mesmo quando o Irã utilizou mísseis antinavios supersônicos CM-302 de fabricação chinesa, eles não conseguiram atingir seus alvos. Diante desses fracassos, o Partido Comunista Chinês poderia, e talvez devesse, ter feito uma análise séria de como e por que esses sistemas de armas tinham sido tão bem avaliados e ainda assim não corresponderam às expectativas. Em vez disso, fez o que sempre faz: mais uma purga.
Como Yu explica, muitos comandantes sêniores do EPL foram transformados em não pessoas e desapareceram da vista do público, inclusive figuras dos mais altos níveis de comando. Muitos generais experientes simplesmente desapareceram de aparições públicas e reuniões políticas, e estima-se que 2/3 da Comissão Militar Central do país, a mais alta autoridade de comando militar na China, foram removidos de seus cargos desde o início do ano. No setor científico e industrial também, a purga fez suas vítimas. Yu cita exemplos como Hu Yongming, um dos principais cientistas da indústria de aviação naval e desenvolvimento de porta-aviões, e Yang Wei, um dos principais projetistas de caças avançados da China. Outros alvos da purga incluem Huawei Yin, pesquisador de mísseis de defesa, e Wu Manqing, especialista em radares e contra-furtividade. Alguns oficiais chegaram a ser severamente processados, como Tan Hui-song, presidente da Corporação da Indústria de Aviação da China, que recebeu uma sentença de morte suspensa por acusações de corrupção. Outras figuras morreram em circunstâncias misteriosas, como Fang Dai Daineng e Yang Hong, que eram ambos pesquisadores de armas hipersônicas com anos de experiência. Tudo isso resulta dos triunfos militares dos Estados Unidos que, segundo Yu, tiveram duplo efeito no desenvolvimento das armas chinesas. Por um lado, os sucessos dos Estados Unidos forçaram a China a se adaptar, levando adiante campanhas de modernização acelerada e aprimorando suas capacidades, investindo enormes quantias de fundos e recursos no desenvolvimento de novas armas, veículos, embarcações e sistemas defensivos para exibir ao mundo. Ao mesmo tempo, as operações americanas em lugares como Irã e Venezuela também serviram como testes de resistência para o avanço da China. E, infelizmente para Pequim, ela falhou repetidamente nesses testes. Seus ativos foram revelados como fracos, defeituosos e incapazes de atender suas altas expectativas. Isso, por sua vez, desencadeou uma onda de turbulência dentro do próprio PCC, com autoridades sendo expurgadas em todo o setor de defesa e pesquisa chinês. O resultado final é descrito como um paradoxo por Yu, no qual o impulso do PCC para rivalizar ou até mesmo superar os Estados Unidos o leva a buscar programas militares cada vez mais ambiciosos. No entanto, o mesmo sistema que viabiliza esses programas também impede que eles alcancem seu verdadeiro potencial. Se a China tivesse um sistema mais racional ou separação clara entre política e forças armadas, talvez isso não ocorresse. O país poderia dedicar tempo e esforço para atingir suas ambições militares, passando pelos mesmos altos e baixos de outras grandes potências, tratando o fracasso não como algo a ser ignorado ou punido, mas como parte essencial do aprendizado. Em vez disso, a China construiu um sistema que elimina a própria capacidade de verdadeira inovação. Assim, o progresso permanece desigual e perigosamente frágil. Concluindo, Yu observa: enquanto essa dinâmica persistir, cada nova demonstração de superioridade militar dos Estados Unidos não apenas desafiará a China externamente, mas também a desestabilizará internamente, reforçando justamente a lacuna que ela busca fechar. Então, mesmo não enfrentando diretamente a China no campo de batalha, Washington continua mantendo uma vantagem sobre Pequim. Cada operação militar serve para demonstrar o domínio dos Estados Unidos, interrompendo e desestabilizando repetidamente as estratégias de seu maior rival global. 2027 está se aproximando. Faltam apenas alguns meses para o ano que muitos consideram crucial para os planos de invasão de Taiwan do presidente chinês Xi Jinping. Os recursos da China estarão prontos e suas forças armadas serão fortes o bastante para o que Xi quer fazer. Mas o país enfrenta um problema. Há algo na água que já matou os planos de invasão de Taiwan da China antes mesmo de saírem do papel. Taiwan tem um plano brilhante para deter a China e envolve algo que ninguém esperava: não fazer nada. Por quê? Porque a China não tem a força militar necessária para tomar Taiwan. E tudo se resume à água que a China precisa atravessar. Sabemos que isso parece loucura, especialmente vendo os números frios. Não há nenhuma área em que Taiwan tenha vantagem se simplesmente compararmos seu poder militar com o da China para ver quem sai por cima. Os 2.035.000 de militares ativos da China superam de longe os 230.000 de Taiwan. E mesmo se você incluir os 1.657.000 reservistas de Taiwan na conta, a China ainda tem 510.000 reservistas para colocar na luta, mantendo uma clara vantagem em efetivo. A China investe anualmente 10 vezes mais que Taiwan em defesa militar. Ela possui mais de 3.529 aeronaves contra 720 de Taiwan. Uma frota naval que é quase 10 vezes maior que a de Taiwan. E, é claro, muitos mísseis. Apesar da impressão, a China não tem todo o controle.
Você pode achar que a participação dos Estados Unidos e outras potências do Indo-Pacífico acabaria com os planos de Xi, mas não é isso que vamos afirmar. Esses fatores podem influenciar, principalmente se a China ameaçar a principal vantagem que Taiwan tem sobre o resto do mundo. Mesmo sem o envolvimento de outras nações, o plano da China para Taiwan não funcionará. Taiwan pode se defender sozinha, e há um motivo claro para isso. Para conquistar Taiwan, a China teria que realizar o maior assalto anfíbio da história militar moderna, e ela não tem experiência para isso. Vamos voltar à Operação Overlord na Segunda Guerra Mundial. Lançada em 1944 e frequentemente conhecida como Dia D, a Operação Overlord foi e ainda é a maior invasão anfíbia da história da guerra. As estatísticas dizem tudo. Os aliados usaram mais de 5.000 navios para desembarcar em 5 praias na Normandia. Mais de 150.000 soldados desembarcaram, e havia 1.400.000 militares americanos estacionados no Reino Unido, prontos para fornecer logística e um fluxo contínuo de tropas para a França assim que os desembarques fossem concluídos. Com todos os aliados, o Reino Unido recebeu 2 milhões de soldados de 12 países, prontos para levar a luta de volta à Alemanha. Os aliados já tinham supremacia aérea antes dos desembarques, o que permitiu que realizassem cerca de 14.000 missões para apoiar a operação anfíbia. E mesmo assim, esses desembarques foram incrivelmente sangrentos, custando aos aliados cerca de 10.500 baixas ao final de tudo. Por que contamos isso? O principal é que a Operação Overlord foi liderada pelos aliados a partir de uma posição de força. A China não tem essa posição de força enquanto se prepara para invadir Taiwan por mar. Embora o Exército de Libertação Popular tenha vantagem numérica, a Marinha Chinesa não possui os recursos necessários para realizar uma operação de transporte de tropas para Taiwan. Para começar, o exército de 2 milhões de homens não é o que parece. Podemos supor que a China concentraria todos os seus 2 milhões de soldados em Taiwan, mas isso não vai ocorrer. A China precisa manter soldados estacionados na fronteira com a Índia para manter sua posição lá. Cerca de 25.000 soldados estão nessa região agora. Soldados estão espalhados pela China para proteger Xi e seus interesses internos, mostrando que a vantagem numérica não é tudo isso que parece à primeira vista. O maior problema da China não é quantos homens podem empregar, mas como levar esses soldados até Taiwan. É aí que entra a água. A Operação Overlord viu centenas de milhares de tropas atravessarem o relativamente calmo Canal da Mancha até a França. O canal separa a Inglaterra da França por cerca de 35 quilômetros em seu ponto mais estreito. E a Operação Overlord não precisou se preocupar muito com condições climáticas difíceis. Mas a China? Ela deve cruzar o Estreito de Taiwan apenas para tentar desembarcar tropas no território inimigo. Essa é uma perspectiva difícil por vários motivos. Primeiro, há a distância. As tropas chinesas precisariam percorrer de navio uma distância cerca de 5 vezes maior do que a dos aliados na invasão da Normandia para chegar a Taiwan. Essa distância gera tempo, permitindo que Taiwan lance mísseis superficiais em aeronaves chinesas, envie submarinos para incapacitar navios e dispare mísseis antinavio e drones contra qualquer coisa enviada pela China. Sem contar o poder aéreo de Taiwan. Lembre-se, os aliados tinham supremacia aérea antes da Operação Overlord. A China não tem esse domínio sobre Taiwan, então não pode bombardear praias e defesas costeiras taiwanesas impunemente do céu. Mas tudo isso exige que Taiwan realmente faça alguma coisa. Afirmamos que Taiwan não precisaria agir. Isso ocorre porque o Estreito de Taiwan é um trecho de mar absolutamente impiedoso. O Canal da Mancha é calmo, mas o letal Estreito de Taiwan é muito difícil de navegar, mesmo com bom clima, devido às condições. Entre junho e agosto, e novamente entre novembro e fevereiro, o Estreito de Taiwan tem monções frequentes e até tufões, o que torna operações anfíbias praticamente impossíveis. No melhor cenário, a China teria que aceitar perder dezenas de navios e milhares de soldados se atacasse em qualquer desses meses. A China só pode atacar em certos períodos, permitindo que Taiwan se prepare nos meses de calmaria no Estreito de Taiwan. Mesmo que a China ataque no verão chuvoso, os atrasos permitiriam que Taiwan atacasse os navios chineses antes de chegarem à costa. E supondo que a China supere essas tempestades. E depois? Na Operação Overlord, os aliados puderam escolher entre as praias da Normandia. Sim, as praias eram fortificadas, mas todos os fatores citados, principalmente a supremacia aérea, colocaram os aliados em ótima posição para invadi-las. Taiwan é outra história. A geografia montanhosa de Taiwan dificulta muito um desembarque anfíbio chinês.
Cerca de 60% de Taiwan é coberta por montanhas. Embora Taiwan tenha várias dezenas de praias disponíveis, a Newsweek afirma que a China só poderia tentar desembarcar tropas em menos de 20 das chamadas praias vermelhas. Todas essas praias e seus litorais estão sendo fortificados, e a China ainda teria que atravessar um terreno quase intransponível para chegar a Taipei, onde combates urbanos começariam e o pequeno número de tropas chinesas estaria em desvantagem. Voltando à questão do efetivo, já dissemos que as Forças Armadas de Taiwan têm menos pessoal que a China, mesmo com os reservistas. Mas esses são apenas os números brutos. Na realidade, a China precisa manter centenas de milhares de tropas para a defesa interna e Taiwan tem mais de 1.600.000 reservistas, além de seu efetivo ativo, todos com o único propósito de proteger seu país. A China tenta igualar esses números, mas as condições no Estreito de Taiwan tornam isso quase impossível. Afinal, o problema não é só desembarcar tropas, mas mantê-las abastecidas. Garantir rotas de abastecimento estáveis para Taiwan, mesmo que a China consiga se estabelecer nas poucas praias de desembarque, é um pesadelo logístico. Taiwan tem mísseis antinavio e superfície ar, mísseis muito avançados, graças ao seu relacionamento com os Estados Unidos. O uso desses mísseis para destruir navios de suprimentos e aviões de carga, somado ao fato de a China mal usar o Estreito de Taiwan por metade do ano, cria uma catástrofe logística iminente. A China pode até desembarcar 100.000 soldados em Taiwan, mas é provável que fiquem sem suprimentos, enfrentem geografia difícil e ainda enfrentem um exército taiwanês totalmente mobilizado. Isso é muito mais do que a China realmente pode colocar em campo, apesar da sua vantagem numérica teórica. O almirante Li Shimin, que foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Taiwan até 2019, resumiu perfeitamente ao falar com a revista The Economist, em 2023. Esse é o ponto fraco deles, diz Li. Se Taiwan não se render após o desembarque, ainda será preciso lutar por um tempo, talvez 1 ou 2 semanas. Onde está a sua logística? Seu apoio precisa cruzar o estreito, o nosso não. Lutamos em casa. Nada mudou desde 2023. Para Xi e a China, isso significa que as chances de vitória chinesa são mínimas, mesmo sem considerar o possível apoio internacional a Taiwan. Vai além disso. A invasão de Taiwan por Xi não seria só uma questão de algo nas águas de Taiwan atrapalhando seus planos. As forças armadas chinesas não é como parece. A economia do país está à beira do colapso, e nem uma estratégia de mísseis antes de uma invasão anfíbia funcionaria. Por quê? Antes de respondermos a essas perguntas, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao programa militar. Por isso fazemos vídeos para mostrar como o poder realmente funciona. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para clicar no botão e ver mais conteúdos como este. Então, o exército da China. Ele enfrenta não só o pesadelo de cruzar e manter rotas de suprimento no Estreito de Taiwan. A China precisa lidar com isso enquanto possui um exército que, embora enorme no papel, não tem experiência real de combate. O ex-secretário de Defesa dos Estados Unidos e ex-chefe da CIA, Robert Gates, disse em entrevista ao Face the Nation, da CBS, em maio: nenhum general ou almirante chinês hoje tem experiência real de combate. A última vez que esses caras lutaram foi em 1979, e os norte-vietnamitas, os vietnamitas, deram uma surra neles. Esses generais foram expurgados por Xi há muito tempo, o que é outro problema para a China. O Ministério da Defesa do país está um caos. Em maio, 2 ex-ministros da defesa chineses, Wei Fenghe e Li Xiangfu, receberam sentenças de morte suspensas, supostamente por suborno, mas provavelmente também porque não concordavam com Xi em certos assuntos. Ambos foram expulsos pelo presidente da China e agora enfrentam a punição mais severa já aplicada às Forças Armadas durante os anos de expurgo. Mencionar o expurgo tão massivo já é um problema por si só. A estabilidade não existe no Exército de Libertação Popular. Apesar do tamanho e investimento, a corrupção e os expurgos inviabilizam o planejamento estratégico da China sobre Taiwan. Em outubro de 2025, o Partido Comunista Chinês expulsou 9 dos principais generais do país em uma ampla repressão à corrupção. Não que faça diferença, as Forças Armadas da China, exceto pelo número de soldados, estão podres até o âmago. A revista The National Interest afirmou em janeiro de 2026 que a corrupção é tão endémica nas Forças Armadas chinesas que até parte da liderança está envolvida. Mísseis a combustível líquido que a China pretende usar contra Taiwan estão, na verdade, cheios de água. Eles não irão a lugar algum quando receberem as ordens de lançamento.
mostrando a China se sabotando internamente em relação à invasão de Taiwan. Mais uma vez, Taiwan não precisa fazer nada. Esse é um problema criado pela própria China, e a desestabilização resultante só trará mais problemas para uma invasão anfíbia que já é cheia de perigos. As purgas vão mais fundo do que você imagina, segundo o projeto Poder Chinês do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. Desde 2022, mais de 100 oficiais de alta patente do Exército de Libertação Popular foram afastados. Isso representa uma reestruturação total dos altos escalões das Forças Armadas chinesas, nos 5 anos até a prevista invasão de 2027. Novamente, a corrupção é frequentemente apontada como responsável por esses expurgos, mas existe uma segunda camada de corrupção, além da água, dos mísseis e dos subornos. O Exército de Libertação do Povo possui 2 cadeias de comando, uma militar e outra política. No campo político, a confiabilidade, entendida como concordar com tudo o que Xi diz, é mais valorizada que a perspicácia e a capacidade de decisão. Então, o exército chinês basicamente tem que lidar com uma luta interna pelo poder que é resultado de Xi tentar controlar tudo. Quanto aos soldados, eles não se confiam neles para tomar decisões por conta própria, o que significa que qualquer invasão de Taiwan teria que lidar com o problema de autômatos inexperientes, que não fazem ideia do que deveriam estar fazendo. É um desastre prestes a acontecer. Mas e se a China simplesmente eliminar o fator humano e apostar em uma estratégia focada em mísseis? Bombardear Taiwan remotamente resolveria certos problemas ligados à corrupção e ao Estreito de Taiwan. A China tem mísseis suficientes para essa estratégia. Segundo a editora da Universidade do Exército dos Estados Unidos, as Forças Armadas chinesas têm mais de 2.200 mísseis balísticos e de cruzeiro convencionais, além de mísseis antinavio, em quantidade suficiente para lançar um ataque contra toda a Marinha dos Estados Unidos. Mesmo retirando os mísseis comprometidos pela umidade, ainda resta poder de fogo suficiente contra Taiwan. Porém, a China não pode usar esses mísseis para atingir o centro de Taiwan. Por quê? Semiconductors. Esses chips são essenciais para a economia global e, ainda mais, necessários para todos os mísseis e equipamentos militares modernos do mundo. E Taiwan é o coração da indústria global de semicondutores. O Instituto Global de Taiwan relata que as indústrias de teste e embalagem de semicondutores do país, sozinhas, capturaram 50% do mercado em 2023. Atualmente, Taiwan produz 90% dos chips mais avançados e responde por 70% do mercado de fundição de semicondutores. A força vital tecnológica do mundo inteiro pulsa no coração taiwanês da indústria de chips, e a China depende disso tanto quanto qualquer outro país. O Conselho de Relações Exteriores destaca isso, observando que a China importa 400 bilhões de dólares em semicondutores por ano e atingiu apenas 16% de autossuficiência nessa área, apesar de ter a meta de chegar a 70% em 2025. Além disso, a China não produz semicondutores para armamentos avançados. Taiwan produz. Claro, esse é um dos motivos da China querer Taiwan. Quem controla os semicondutores controla o mundo de um jeito que muita gente subestima. Isso torna uma estratégia baseada em mísseis muito perigosa para a China. Ela poderia lançar mísseis contra Taipei por semanas, mas basta um deles sair do curso para destruir o suprimento global de semicondutores avançados. Taiwan sabe disso e pode até ter um plano de escudo de silício que faria com que destruísse, ou pelo menos ameaçasse destruir, sua própria indústria de semicondutores se a China ameaçasse invadir. Já citamos outras potências se envolvendo. Por isso essas potências querem se envolver. Se as fundições de chips taiwanesas forem destruídas pela China ou por Taiwan, isso causaria uma catástrofe capaz de paralisar o fornecimento militar e, possivelmente, o mundo todo. Isso é poder de barganha. Taiwan só precisa ameaçar destruir tudo, e levaria junto toda a eletrônica do mundo. Só essa ameaça já seria suficiente para voltar a atenção do mundo para a China, levando a uma pressão intensa que forçaria Xi a recuar. Mas Taiwan talvez nem precise ir tão longe. Junte água, incompetência militar, corrupção e chips, e você tem uma receita venenosa para Xi e seus planos para Taiwan. Além disso, há outro problema que dificultaria qualquer engajamento militar prolongado da China. A economia da China está com problemas. Uma bolha imobiliária está prestes a estourar e prejudicaria gravemente a capacidade da China de sustentar uma invasão de Taiwan. O Conselho Atlântico afirmou em janeiro que o mercado imobiliário chinês está no 5º ano de recessão. Existem 88 milhões de casas não vendidas no mercado chinês, segundo o think tank.
e afirma que um economista chinês acredita até que 80% das incorporadoras e empresas de construção na China vão sair do mercado nos próximos anos. A China tem cidades fantasmas inteiras que foram construídas, mas permanecem praticamente desabitadas, lentamente se transformando em carcaças apodrecidas do excesso de investimento em um setor que o país queria acreditar que nunca pararia de crescer. A DW destaca que a bolha imobiliária na China elevou os preços dos imóveis a mais de 17 vezes o salário médio, tornando-os inacessíveis para a maioria e explicando a existência das cidades fantasmas. A bolha imobiliária chinesa está no limite e deve estourar em breve. Quando isso ocorrer, toda a economia chinesa irá junto. Pode-se dizer que a bolha já estourou, pois a China está em recessão e mostra pouca recuperação. Com o agravamento da situação, as fraquezas econômicas da China ficarão mais claras. Além do setor imobiliário, o país depende muito das exportações. Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Taiwan representam 21,31% das exportações da China. Se a China invadir Taiwan, os quatro podem parar de comprar e a China teria sérios problemas. A União Europeia, em conjunto, é outro grande cliente. Ela poderia parar de comprar, colocando ainda mais pressão sobre a China. No Indo-Pacífico e arredores, países como Filipinas e Vietnã podem deixar de comprar, pois já disputam direitos minerais e controle de ilhas no Mar do Sul da China, o que significa que qualquer momento de fraqueza econômica da China será aproveitado. E a China não pode fazer muita coisa em relação a isso. Ela tem uma economia baseada em produtos e quase nenhum recurso natural, como petróleo e gás, dos quais possa depender para sustentar as coisas da mesma forma que a Rússia conseguiu fazer para estabelecer uma economia paralela e manter sua guerra na Ucrânia. O dinheiro pararia de entrar. Com o aumento dos gastos militares durante a invasão de Taiwan, esse problema tende a piorar. A crise habitacional se expande e a China se coloca no mesmo caminho de ruína econômica que vemos na Rússia atualmente. Vamos ao óbvio. A China precisa de recursos para sustentar uma invasão a Taiwan. Se a economia desmoronar e outras potências pressionarem comercialmente a China, isso seria o golpe final para uma invasão já cheia de riscos. E, novamente, Taiwan teria pouco a fazer além de parar de comprar e vender para a China, e então se apoiar em sua indústria de chips e na importância disso para convencer os aliados a aumentarem a pressão. E, assim, o plano de Taiwan para uma invasão chinesa é simples. Que venham. A geografia, a tecnologia militar moderna e a importância geopolítica permitem que Taiwan resista à tempestade. Já a China não conseguiria, literalmente, no Estreito de Taiwan, mas também no campo econômico, militar e diante do inferno geopolítico em que se encontraria se Xi levasse adiante seus planos. A invasão termina antes mesmo de começar. Taiwan tem todas as cartas na mão. Agora imagine, e se a Ucrânia se envolver? Como especialista mundial em drones, a Ucrânia provavelmente ofereceria drones marítimos a Taiwan, tornando o Estreito de Taiwan ainda mais perigoso. A imprensa Euromaidan informa que a Ucrânia já vem fazendo acenos a Taiwan sobre drones, tanto marítimos quanto aéreos, que podem aumentar os problemas da China no Estreito de Taiwan. Quer saber por quê? Veja nosso vídeo sobre o ataque inédito da Ucrânia contra a Marinha Russa. Se gostou do vídeo, inscreva-se para ver mais do nosso programa militar. Obrigado por assistir.